Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para continuar nosso estudo, nossa reflexão na Palavra de Deus e obrigado pela sua companhia. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei, caso não aprecie. Lobos vorazes. Olha, lembra que eu falei ontem, vou repetir hoje, Satanás ele tem uma estratégia quase infalível para destruir o povo de Deus. O que é? O engano, a astúcia, a desinformação, pegando a palavra de Deus pura, imaculada e torcendo, contradizendo-a a fim de conseguir os seus propósitos. O apóstolo Paulo, em santa visão profética, ele viu esse acontecimento. Lá em Atos 20, versículo 27 em diante, ele diz assim, ó: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si ou atrás deles. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo já tinha advertido, olha, vai levantar lobos vorazes no meio do rebanho e não vai poupar o rebanho. Aí ele diz que haveria apostasia dentro da própria igreja. Ele diz assim, ó: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. O apóstolo Paulo advertiu que esse estado de coisas haveria de prevalecer na igreja. Ou seja, aquela igreja fundada por Cristo, tocada pelos apóstolos, que era a igreja pura, imaculada, aquela igreja que olhava para as Escrituras e nela somente se concentrava em relação à sua própria prática, ação, ela haveria de experimentar um ataque interno. Esse ataque não veio de fora, veio de dentro. A partir de dentro, ela se implodiria, no sentido de que a apostasia viria exatamente dentro dos próprios membros da igreja. Depois da minha partida aparecerão no meio de vós, né? Olha só, falsas doutrinas foram, isso no quarto e quinto século, falsas doutrinas foram introduzidas para ganhar os pagãos. A igreja, querendo se aproximar dos pagãos, fez concessão das suas doutrinas, das doutrinas dos pagãos, para ser mais atraente a eles. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa absurda. Aí quando eu vejo a igreja, alguns membros da igreja fazendo a mesma coisa, eu fico assim, estarrecido. Nós não precisamos nos tornar iguais a eles para alcançá-los. Muito pelo contrário, nós não temos que ter medo, não temos que ter vergonha de sermos diferentes. Se nós usamos as mesmas roupas, se nós falamos as mesmas coisas, se nós frequentamos os mesmos lugares, se nós contamos as mesmas piadas, será que nós não temos nos assemelhado tanto a eles de maneira que eles não querem e desejam serem como nós, já que nos tornamos iguais a eles? No quarto e quinto século, concessões foram introduzidas na igreja cristã. Olha, divindades pagãs, que coisa terrível. Divindades pagãs foram adoradas como santos na igreja. Que coisa terrível. Foram colocados no altar como santos e as pessoas reverenciavam esses deuses pagãos. A idolatria, que é uma clara e flagrante desobediência ao segundo mandamento da lei de Deus, que fala para não fazer para ti nenhuma imagem de nenhuma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Foi flagrantemente desrespeitado esse mandamento. E a igreja começou a adorar, a fazer, a vender, a comercializar essas coisas. Que coisa terrível, né? Você sabe o que aconteceu mais? Aconteceu que o dia do sol, os romanos adoravam o sol
E havia um dia certo e específico para essa adoração, que era justamente o primeiro dia da semana. Isso foi herdado pelos antigos egípcios que adoravam o sol e o chamavam de Ra. E eles tinham um dia que adoravam esse astro rei, né? Como eles diziam. Esse dia era o domingo. Então, a igreja, em homenagem ao dia da ressurreição, adota o primeiro dia da semana, que é o dia do sol, para ser o dia sagrado, o dia que não poderia se trabalhar, deveria estar aí na igreja, o dia dos pagãos. Mas não há um único texto na Bíblia, um único versículo sequer autorizando essa mudança, e isso aconteceu. Mas o apóstolo Paulo já tinha dito, né? Quer ver, ó? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, nos diz assim, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você percebeu aqui? Esse homem da iniquidade, esse iníquo que assentaria no trono de Deus, se opondo contra tudo que se chama Deus, é objeto de adoração, parecendo-se a Deus, recebendo adoração, esse homem é fruto dessa apostasia. A igreja fez concessões, nós precisamos alcançar os pagãos, e por isso se tornou iguais a eles, adotaram práticas pagãs, que é chamado iconografias, que é a adoração de ídolos, e mudou o sábado para domingo para tentar se assemelhar ainda mais, e aí isso foi produzindo uma série de outras apostasias, aberrações, heresias introduzidas na igreja até produzir isso aqui, o homem do pecado, que o Senhor vai destruir com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. E ele aparece no cenário histórico segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E ele diz lá, com todo engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aí o mistério da iniquidade reina na igreja. Naquela que deveria ser a igreja pura, mas se tornou a igreja apostatada. Você percebeu o que aconteceu? Olha para a história, leia os livros de história e você vai perceber exatamente o que aconteceu chamado na Idade Escura, a Idade das Trevas, que é a Idade Média, onde a Igreja de Deus foi terrivelmente afetada pelo paganismo e produziram cristãos medrosos, que não se insurgiram contra esse estado de coisa. Estou falando da grande maioria. Porém, lembra que eu falei para você? Deus sempre tem os seus, que são leais e fiéis, ainda que sejam martirizados, ainda que tenham que pagar com a sua própria vida o seu testemunho. Esses mantiveram firmes. Claro, foram duramente perseguidos por essa igreja. Mais tarde, essa igreja se tornaria o poder do Estado, acenderia as fogueiras e mataria queimados vivos aqueles que discordassem dela. Vá lá. Essa é a igreja apostatada, que tem nela o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Como é que ele diz aqui? Como o próprio Deus aqui, ó. Olha só, verso 4. Ó, eu vou ler a partir do verso 3. Veja. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tá vendo? Pensa no líder religioso que está no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, mas, no entanto,
se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Se opõe a Deus, se opõe à verdade de Deus, se opõe o que é objeto de culto, ou seja, aquilo que a Bíblia revela, mas ele está sentado no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse homem, chamado homem da iniquidade, né? Como diz aqui, né? Filho da perdição, foi ele que autorizou. Vai no livro de história. Foi ele que autorizou o massacre de milhares e milhares de cristãos. Estou falando ele, é o cargo que ele ocupa, porque esse cargo sempre é ocupado por alguém, né? Esse é um cargo vitalício, morre um indivíduo, outro é eleito no lugar, e aí é perpetuado essa prática. O homem da iniquidade, filho da perdição, foi ele quem autorizou o massacre de milhares e milhares de cristãos na Idade Média. Está aqui, profetizado nas Escrituras de maneira antecipada para que nós possamos entender. Querido amigo, querida amiga, se você entendeu a mensagem de Deus para você e você está numa igreja que tem no seu passado essa história, fuja dela. Não é a igreja de Deus. Não. Essa é a igreja apostatada. Como o apóstolo Paulo vê assim, não, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele diz assim, ó, não vos engano, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o afastamento da fé verdadeira. Saia dela, povo meu, diz lá em Apocalipse 18, verso 4. Fuja, porque o Senhor vai julgar essa igreja. Para que você não seja cúmplice, para que você não seja participante da sua ruína e dos seus flagelos. Fuja dela enquanto é tempo. Busque o povo de Deus que exalta a palavra de Deus acima de tudo. Vamos orar. Querido Pai, nos ajude, Senhor, a entender a Tua verdade e a vivê-la com todo entusiasmo, com todo o poder que vem do Espírito Santo. Ilumine sobre nós a luz da Tua verdade, Senhor, e nos resgate das trevas do engano. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem aí o seu dia.